É bem comum encontrarmos os produtos da charcutaria como petiscos. São as famosas tábuas de frios. O cálculo médio para montar uma é de 150 gramas de frio por pessoa e mais 100 gramas de pães e acompanhamentos. As tábuas são entradas muito versáteis que vão bem com várias bebidas. Nós vamos agora conhecer os petiscos de charcutaria da chefe Janaína Barroso do Cabernet Botequim. Para a gente começar, explica pra gente qual que é a diferença de charcutaria, salameria, embutidos. Esses presuntos e salames que a gente está falando hoje no programa se enquadram em qual termo? Bom, charcutaria é a técnica utilizada geralmente para porco. Hoje em dia se faz linguiça de bacalhau, mas o original é para porco. São linguiças, presuntos, carnes curadas. E isso foi originar quando, antes mesmo dos bandeirantes, quando eles precisavam levar uma carne de um lugar para o outro, eles não já começavam fazendo a carne de sol? É basicamente isso, a charcutaria. É uma cura que se faz sempre para conservar o alimento sem precisar de refrigeração. E a salumeria, basicamente, hoje se usa para estabelecimentos comerciais que vendem a charcutaria. Isso é uma salumeria. Charcutaria é a técnica, salumeria o local que vende. Entendi. Então aqui a gente tem a tábua ibérica que está aqui no menu do Cabernet. O que tem aqui, amor? Conta pra gente. Aqui tem o presunto pata negra, que é diferente do Parma. Aqui é o salame espanhol, queijo ibérico, fouet com pimenta e o queijo flamengo. E a tradição lá na região ibérica, o pão com tomate. Qual que é a diferença desse presunto, desse pata negra, para um presunto desses de bandejinha que a gente compra no supermercado, na padaria? Por que chama presunto também? Como é que é isso? O outro é cozido e pode ser uma mistura de carnes, nem identificada assim. E o Parma não é um porco de uma raça específica. O pata negra, ele é alimentado só de belota, que é uma castanha mais ibérica e tem um sabor amendoado, parecido com a amêndoa. Por isso que ele tem esse sabor, inclusive. Então é questão de alimentação, é muito certinho a criação do porco e a maturação, ela tem que ser exatamente na temperatura, no tempo, com a capa de gordura na mesma proporção. Então não pode ter água dentro do presunto, não. Ele não tem bem essa regra. E aqui no Cabernet vocês também tem uma parte de mercearia, né? De um empório, que as pessoas não vêm aqui só comer os pratos prontos do restaurante, né? Também podem levar para casa esses presuntos. Vamos lá conhecer? Vamos. O que vocês têm aqui? Conta um pouquinho dessa mercearia. Muita coisa, e é bem variado que toda quinta chega coisas novas pra gente. A gente nunca compra sempre as mesmas coisas. Tem coisas que agradam mais que, logicamente, a gente repete. Mas sempre tem uma novidadezinha assim. Tem fouet, tem as nossas sobremesas, tem umas conservas aqui, os queijos de cabra, queijo cru, queijo cozido, gorgonzola, pecorino, grana padano. Então tem uma variedade para qualquer gosto. E falando dos presuntos, o que é que tem? Tem mortadela, fouet, salame, salame espanhol, o Parma, que ele está inteiro para o cliente ver, tem o Parma serrano, tem o bressaola também. E Jana, você preparou pra gente uma receita, né, um prato daqui da casa que leva o presunto, que serve também como uma dica para as pessoas fazerem em casa, né? O que você preparou? Bom, preparei hoje uma frigideira catalã, que a gente está tendo na nossa temporada ibérica, que são batatas bravas, fritas, crocantes, com bastante páprica, picante, 2 ovos moles e o Ramon serrano, que a pessoa pega a batata, passa no ovo mole e come. É bem gostoso, assim, as pessoas estão gostando bastante. Também podemos usar a charcutaria como ingrediente de pratos principais. Quem ensina pra gente é a chefe Ana Mota, da Salumeria Central. A salumeria ela abriu em 2012. Quem idealizou todo o conceito foi o Máximo Batalini, que é um dos meus sócios, né? Ele e chefe de cozinha. Ele fez a proposta de fazer uma salumeria, que é um lugar especializado na charcutaria, né? Que são os embutidos, especialmente, quase exclusivamente porco, e que tem todos esses salames, tem os copa, presuntos, e de focar mesmo nos produtores artesanais brasileiros. Se a gente pensar então nessa charcutaria, quais são os produtos de charcutaria que vocês mais utilizam aqui?
A gente tem o presunto tipo Parma, os salames, a gente tem uns 3 tipos de salames diferentes, com curas diferentes, os processos diferentes. Tem o Copa Lombo, eu tenho também um pastrame, que na verdade é bovino, né? Eu trabalho também com a pancetta, com o guanciale. Todos esses produtos que a gente vende da charcutaria, né, e os embutidos e tal, a gente vende também a granel. E o ideal, assim, perguntar antes o que tem, porque como são produtos artesanais, a gente não tem com tanta frequência, que a gente depende da produção, e são pequena a produção, então varia um pouco com a gente tem, né, na casa. Entendi. Então não é sempre que a gente tem tudo. Então a gente trabalha com essa um pouco inconstância de todos os produtos, mas em geral a gente tem tudo. E hoje você vai ensinar um prato pra gente, né? Isso, a gente vai fazer um prato que tem no cardápio, que é o tagliatelle à boscaiola. O nosso tagliatelle a gente faz aqui também na casa. E aí vai guanciale, que é a papada de porco, que seria um bacon sem a parte da defumação. Ele só é curado com sal. A partir de 3 semanas ele já está pronto para usar. Ele tem um sabor intenso, mas ele é mais delicado do que o bacon, porque não tem a defumação. Estes são os ingredientes para uma porção do tagliatelle alla boscaiola da chefe Ana Mota. 120 gramas de tagliatelle, 50 gramas de guanciale, que é a bochecha de porco curada, 30 gramas de manteiga de ervas, 50 ml de vinho branco, 2 unidades de cogumelos Paris, 2 unidades de shiitake e sal a gosto. Então a gente vai começar cozinhando a massa. Aqui eu já tenho uma pré-cozida, mas a gente vai cozinhar mais uma. Como é uma massa fresca que a gente faz aqui, ela demora uns 5 minutinhos só, é o tempo da gente começar o molho. Tá. Então a gente vai com o guanciale, que já está picadinho. Ele já tem um tanto de gordura suficiente, mas a gente coloca só para não grudar demais um pouquinho dessa manteiga, que a gente bate ela aqui, a gente faz ela emulsionada, que é uma manteiga de ervas com vinho branco, um pouquinho de alho temperada e com ervas frescas. Então a gente dá uma refogada no guanciale. Carne em geral, assim, é sempre bom dar um time para ela, dar um tempinho para ela dar uma respirada e refogar sozinha, não precisa ficar mexendo demais não. Tá? Quem não tiver uma manteiga de ervas, pode fazer com uma manteiga tradicional? Pode fazer com uma manteiga tradicional, e o ideal é cortar um pouquinho de alecrim, tomilho à parte, e pode finalizar com essas ervas frescas no final da receita, tá? Então, agora a gente entra já com os cogumelos frescos. Eu estou usando aqui Paris e o shiitake. Pode fazer com outro tipo de cogumelo também? Pode também. Se quiser fazer só com um tipo, também não tem problema. A gente dá uma refogadinha. Cuidado, muito cuidado com essa massa com sal, porque o guanciale ele já é salgado. E como a gente trabalha com um produto bem artesanal, ele dá uma variadinha no sal de vez ou outra. Então, ter cuidado na mão com o sal, tá? Quando o cogumelo já estiver murchando, tá vendo? Já tá bem, ele já perdeu um pouco de líquido. A gente entra com um pouquinho do vinho branco. E aqui eu já tenho minha massa cozida. Eu dou uma escorridinha nela e já entro com ela nesse refogado. Dá pra fazer a mesma receita com outro tipo de massa? Dá pra fazer com outro corte, né? Pode ser. Nesse momento eu já ponho um pouquinho de sal só para a massa ficar um pouquinho mais temperada. Eu gosto sempre, nesses molhos que não são molhos mesmo, né? Que não tem muita liga, eu gosto sempre de pôr um pouquinho da água da cocção, porque ela já dá uma ajudada para emulsionar a manteiga, que a gente vai finalizar, já está pronto, é muito rápido, né? A gente já bota essa manteiga. O ideal é que se não tiver essa manteiga em casa, não tem problema, mas aí você pega uma manteiga que seja um pouquinho mais dura
Que aí você já finaliza ela emulsionando, tá vendo? E eu já boto um pouquinho mais dessa água. Emulsionando é a gente misturar. Emulsionar é você dar essa mexidinha e fazer com que ela vire um creminho, tá vendo? Que ela vai virando um molhinho mesmo. E eu finalizo com um pouquinho só do vinho e já tá pronto. É muito rapidinha. E é bem saborosa. Tá vendo que ela já dá um caldinho da própria manteiga com o vinho. Já tá pronto aqui. Agora a gente só vai montar. Pode finalizar com parmesão, a gente usa um grana padano italiano. Aí é a gosto também, né? Vai de cada um. Pode provar. Assim que faz, né? É. Acaba de enrolar com a colher, isso.